começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a relação de crianças e adolescentes com o uso das redes sociais. De acordo com o estudo, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que mais consumiram a internet no ano de 2021. O mesmo levantamento também aponta que os brasileiros gastam em média 3 horas nas redes sociais e mais de 5 horas em dispositivos móveis conectados à internet. Ainda segundo o relatório, o país possui quase 172 milhões de usuários ativos nas redes sociais, o que representa um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para esclarecer e orientar a população sobre os impactos das redes sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes, convidamos a psicóloga e professora universitária Kátia Miguel. Seja bem-vinda, agradecemos a sua presença. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Obrigada, professora, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada, professora, seja bem-vinda. As redes sociais cada vez mais se fazem presentes na rotina das pessoas. Tem quem diga que elas se tornam um empecilho para o desenvolvimento social, mas há pessoas que defendem que estar ativo nas redes sociais é algo indispensável. Vamos saber a opinião dos alunos da UNAERP referente ao desenvolvimento de crianças que fazem uso das redes sociais. Você acha que as redes sociais influenciam no desenvolvimento das crianças e por quê? Eu acho que sim. Eu acho que as redes sociais estão influenciando na vida de todo mundo, principalmente nas crianças, né, que tem um pouco menos de discernimento. Eu acho que as redes sociais não são de tudo ruim, elas são positivas, porque elas aumentam muito a interação, a comunicação, de você pode fazer amigos entre vários lugares do mundo e pessoas que você não conheceria normalmente. Eu acho que sim, porque é um vício. Então eu acho que não é muito proveitoso sem a supervisão dos pais. Com a supervisão dos pais é ok, tá ali controlando o conteúdo e não tem acesso a nada que pode ser prejudicial. Eu acho que sim, porque hoje em dia as crianças já nascem com o celular na mão e a internet ela é uma ferramenta muito poderosa. Então você pode fazer pesquisas boas e também pesquisas ruins, então ela tem um impacto muito grande dependendo do que você pesquisar. Eu tenho casos na minha família de criança que quase não fala direito por conta que fica muito tempo digitando, atrapalha na fala, aí tem que levar em fonoaudiólogo. Eles procuram tudo na internet, então acho que a criança tem que, sim, utilizar a internet, mas com os pais supervisionando. Um fato negativo para crianças que é espalhar fake news e a criança não saber discernir, não saber se aquilo que ela tem que fazer ou aquilo que ela tem que comer, se é bom ou se é ruim. E aí isso dá muita independência, né? A criança tem acesso a tudo e coisas que ela não deveria ter. Como nós vimos no vídeo, a maior parte das pessoas acredita que as redes sociais influenciam negativamente o desenvolvimento dos jovens. Na opinião da senhora, qual a influência da tecnologia e principalmente das redes sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Olha, quando a gente fala de desenvolvimento de criança e de adolescente, a gente está juntando várias facetas, várias situações na palavra desenvolvimento. E tem muita coisa que a gente poderia pensar sobre esse aspecto desenvolvimento, debaixo dessa palavra única. Então, a gente pode elencar situações em termos cognitivos, ou seja, intelectuais, da inteligência, em aspectos afetivos, em aspectos motores, psicomotores, em aspectos traduzidos na escolarização e até mesmo em questão alimentar e do sedentarismo, tá? Fatores orgânicos também, como questões auditivas, por exemplo. Então, a internet e as redes sociais, elas podem trazer benefícios, mas elas podem trazer também muitos malefícios, tá? E a gente precisa sempre pensar como que elas estão sendo utilizadas por esta família, no geral, não só pela criança, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente levar em conta. Toda essa multiplicidade de aspectos, e acho que para a gente entender melhor, a gente precisaria falar um pouquinho de cada um desses aspectos que eu citei, mas pensar também
que cada criança faz parte de uma determinada família. E a criança, ela não é tão diferente assim da sua família no uso dos dispositivos móveis, no uso de internet e redes sociais. Então, quando a gente olha para criança usando a internet, a gente olha para adulto usando a internet também. E precisamos pensar nesse conjunto todo. Não dá para pensar na criança em separado. A senhora poderia dizer em qual faixa etária o uso é mais prejudicial? Olha, o uso pode ser prejudicial em todas as faixas etárias. Entretanto, quando a criança é muito nova, ou seja, até completar 2 anos de vida, de 0 meses até 24 meses, recomenda-se que a criança não faça uso de internet de forma nenhuma. E que a partir de 2 anos, que ela use 1 hora por dia com supervisão de sua família, tá? Sempre com supervisão de um adulto, monitorando o que ela está usando, tá? Até mais ou menos os seus 6 anos, 7 anos. Depois você pode, com supervisão, permitir alguma coisa em torno de 1h30, talvez 2, mas nunca deve passar nisso. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um adendo aí. Falar de criança usando a internet é uma coisa, criança usando rede social é outra, tá? Rede social é uma situação bastante complexa e que não foi feita para criança. Aliás, a internet não foi feita para criança. Rede social, muito menos. Agora, ultimamente, que as redes sociais têm pensado, bolado aí alguns dispositivos para que fiquem um pouco mais seguras, um pouco mais adaptadas às crianças. Mas, em princípio, gente, rede social não foi feita para criança, tá? O uso que criança faz de internet não deveria ser um uso diretamente voltado à rede social. Como isso afeta as relações sociais? Pode afetar de um monte de jeitos, tá? A gente, quando fala de relações sociais, a gente fala de uma pessoa se relacionando socialmente. Então, por exemplo, se eu pensar que a internet ela pode, por exemplo, uma criança que fica muito tempo jogando, que fica no YouTube, ela vai ficar de fone de ouvido, por exemplo, porque ela não quer ter contato, ou isso vai atrapalhar se ela tiver contato com os barulhos do ambiente. Isso, com o tempo, pode prejudicar a audição, causando até perdas irreversíveis de audição. E isso é um fator que vai atrapalhar o relacionamento social, por exemplo. A gente percebe que uma pessoa que tem perda auditiva e ainda não percebeu isso, ela não consegue participar direito de uma conversa, ela começa a se retrair, ela começa a ficar alheia àquela movimentação, tá? Então, uma perda auditiva devido ao uso excessivo de fone, tem criança, tem jovem que dorme com o fone, né? Isso, com o tempo, vai trazer um prejuízo irreversível que, por exemplo, pode prejudicar o relacionamento social. Outra coisa, quando você tem crianças que ficam muito tempo jogando ou muito tempo numa rede social, tá? Vamos falar do jogo primeiro. Ela está alheia a interações presenciais. Então, ela está alheia a um tipo de relacionamento que é fundamental para eu aprender a me virar no mundo, né? Para eu aprender a conversar com outras pessoas, para eu aprender a resolver problemas, para eu aprender a negociar aquilo que me incomoda. Então, quando eu passo muito tempo nas redes sociais, eu não passo muito tempo numa interação ao vivo e a cores. E isso me prejudica no desenvolvimento de habilidades, como assertividade,
como negociação, como resistência à frustração, né? Quando eu estou numa rede social ou quando eu estou num jogo e alguma coisa me irrita, eu posso simplesmente sair, né? Mas quando eu estou ao vivo, nem sempre dá para fazer isso. Eu tenho que lidar com isso de uma maneira muito mais elaborada, muito mais complexa, muito mais exigente comigo mesma. Então, essa é uma outra questão. Outra situação que pode acontecer é a criança, quando está, por exemplo, interagindo pelas redes sociais ou jogando, como que ela fica? Sentada, ou deitada, recostada, ela fica sedentária, não fica? Porque aí ela começa a se movimentar menos, ela desce menos para brincar lá embaixo, para brincar na rua, para brincar com os colegas jogar bola, né? Isso vai fazendo com que o corpo dessa criança se enfraqueça. Ela vai ficando sedentária, a tendência é que ela se alimente mal, a tendência é que ela tenha até uma certa flacidez muscular, e tudo isso também atrapalha os relacionamentos, né? Por quê? Porque ela fica sedentária? Não só, mas porque ela sai de atividades que proporcionariam para ela um contato com o próprio corpo dela, com o corpo dos outros, brincadeiras em jogo, brincadeiras em grupo. Por que é importante brincar em grupo? Porque brincadeira em grupo tem regra. E quando eu aprendo a brincar com regra e a seguir regra, eu estou me inserindo no coletivo, né? Coisa que eu não estou fazendo quando eu estou sozinho, quando eu estou na telinha. Mesmo que eu esteja jogando com outras pessoas, é uma vivência muito reduzida, perto da vivência, por exemplo, de eu estar jogando futebol, vôlei, queimada, brincando de pique, com os meus amigos, né? Em que eu tenho outras regras, estou me movimentando, estou tomando sol, que é importante, estou mexendo os músculos, estou treinando habilidades visuais, habilidades auditivas, treinando memória visual, memória auditiva. Então, assim, tudo isso é impacto para o desenvolvimento. E um impacto que precisaria ser melhor controlado pelos adultos, tá? A exposição precoce desses jovens no ambiente virtual pode levar à sexualização deles? Se sim, como a gente pode estar evitando? Olha, muitas coisas podem levar à sexualização, né, dos jovens. É muito difícil que a gente coloque a culpa, a responsabilidade, melhor dizendo, num único veículo. Então, na internet e nas redes sociais, tá? Sendo que a gente tem uma sociedade que favorece o corpo, a própria sociedade sexualiza com músicas, com roupas, com uma série de situações precoces, mas assim, não dá para dizer que uma ou outra coisa sozinhas sexualizam a criança. E aí você faz uma pergunta que é importante. Como evitar? A gente tem até um termo, quando a gente fala de prática de criação e educação de criança, que é parentalidade distraída. O que significa isso? A parentalidade distraída é um termo que se aplica àquelas famílias cujos adultos responsáveis, mãe e pais, estão alheios ao desenvolvimento de seus filhos, tá? Então, vamos pensar uma coisa assim, um exemplo que a gente pode pensar é, vocês já viram, em algum momento da vida de vocês, uma criança que vai até uma loja de eletroeletrônico sozinha, compra um celular, compra um computador e fala assim, olha, eu quero parcelar no cartão, você faz para mim 10 vezes no cartão? Vocês já viram criança fazendo isso alguma vez na vida? Não. Porque quem compra, quem oferece
objetos para as crianças são os adultos. Então, quando a gente está falando, gente, de internet, de rede social para criança, quem precisa de um grande foco de atenção são os adultos. São eles que compram, eles que oferecem, eles que permitem, eles que muitas vezes não supervisionam. Então, como evitar a sexualização das crianças? Dizendo aos adultos que eles precisam verificar o que seus filhos acessam, assistem, consomem, que eles precisam conversar com as crianças sobre isso, explicar para as crianças o que é bom para elas e o que não é, monitorar o que eles assistem, por quanto tempo eles ficam na telinha, na internet, tá? E se aproximarem dessas crianças. O que não pode é deixar que as crianças e jovens utilizem e os pais nem sabem o que eles estão acessando, né? Então, se eu quero cuidar das crianças, quem que precisa tomar a frente da situação? As famílias, as escolas, os adultos que tomam conta dessas crianças, tá? Como elas utilizam as redes sociais prioritariamente em casa e por um grande tempo em casa, os adultos precisam ser acionados, os próprios adultos precisam tomar conta das crianças. Eu sou psicóloga escolar, trabalhei dentro de escola por 20 anos. E uma coisa que eu via bastante, né, é o seguinte, a criança chega nas aulas de manhã caindo de sono, com muito sono. E aí você vai conversar com ela e perguntar, por que você está com tanto sono? O que aconteceu? Não dormiu bem? Ah, eu fiquei jogando até tarde. Mas como você ficou jogando? Mamãe não viu, papai não viu. Ah, eles já tinham ido dormir. Eu uso o meu celular para jogar. Eu tenho meu computador no meu quarto. Então, quem ofertou? Quem ofereceu? Quem comprou? A gente precisa colocar o adulto como alguém que precisa se responsabilizar sobre isso, entendeu? A criança só tem o que jogar, só tem onde jogar, porque alguém lhe ofereceu. Então, a sua pergunta sobre como evitar implica numa mudança de atitude do adulto, monitorando, limitando o tempo e conversando com a criança sobre o que ela faz, sobre o que ela joga, sobre os riscos de acesso das redes sociais. Por outro lado, a tecnologia e as redes sociais, elas podem trazer algum benefício? Acredito que muitos, viu? Acredito que muitos benefícios. Elas abrem para a gente possibilidade, por exemplo, na pandemia a gente viu muito isso, né? A gente não conseguia encontrar as pessoas, era difícil as crianças terem contato com os avós, por exemplo, e as redes sociais possibilitam que a gente entre em contato com pessoas que moram longe, que a gente converse com pessoas que a gente não estaria podendo encontrar, né? Nós aqui agora estamos conversando através de uma rede social, né? A gente está se falando, a gente está batendo papo através daquilo que a internet proporciona, né? A gente tem no Google uma ferramenta muito interessante de trabalho, tá? A gente tem fontes de pesquisa super importantes, né? Na faculdade, por exemplo, quando você trabalha com os jovens, eles têm que fazer pesquisa, você tem ferramentas de busca acadêmica, como o Google Acadêmico, por exemplo, que são super importantes e que não existiam há um certo tempo. Então, eu acho inegável tem que dizer que a internet traz muito benefício. O problema não é esse. O problema é o jeito que a gente usa. O problema é a permissividade para que as crianças usem sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de esclarecimento, tá? Essa que é a questão. A questão é o quanto e como a gente usa, tá? Porque que tem benefício é inegável que tem, tá? Tem tantos filmes interessantes, tantos programas
tantas entrevistas, tantas ferramentas para estudo. A internet democrática, ela é fundamental. Ela leva muita coisa boa. Não dá para demonizar, né? Não é por aí. Muito obrigada, Kátia e Miguel, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. professora. Muito obrigada, Informações, professora. conhecimentos que compartilhou com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. O TBT fica por aqui e até o próximo programa.